abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo é o capítulo 7, e vamos ler alguns versos. O tema da mensagem de hoje é: quem é mais perdoado, mais é amado. Eu vou repetir: a quem mais é perdoado, mais é amado. Lucas capítulo 7, alguns versos. Verso 40. Todos acharam, amém? Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me destes óculos santos, mas esta destes, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Último verso. E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Pode se assentar glorificando a Deus. Esse texto, essa parábola que nós acabamos de ler, é o tema da nossa parábola de número 12, que se encontra no forno, está terminando de ser editada pelo meu amigo Érico, que está me ajudando muito no nosso canal no YouTube. Eu confesso para os irmãos que eu relutei para trazer essa mensagem, mas desde quando eu ouvi esse louvor, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar para a cruz. Aí o Espírito Santo falou: não, vai ser essa. Vai ser essa. Vai ser essa. Então essa noite o Espírito Santo, ele preparou esse lugar, esse dia, para palestrar conosco. O livro que escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 7, vai iniciar dizendo que Jesus chega em Cafarnaum. Cafarnaum, se os irmãos olharem o mapa de Israel, é o norte da Galileia. E ali ele cura um servo do centurião, liberando apenas uma palavra. Em seguida, no mesmo capítulo 7, Jesus ele chega na cidade de Naim. E o texto vai dizer que Jesus, ele entrando pela cidade, havia um cortejo saindo pela cidade. E ali Jesus, então, ele olha para a mãe do menino. O texto vai dizer que ele se moveu de íntima compaixão pela mãe do menino e disse à mulher: mulher, não chores. Ele então se aproxima do esquife, toca no esquife e ele liberou a palavra. Observa que no milagre anterior ele liberou a palavra. Nesse milagre aqui ele também liberou a palavra. E ele disse: levanta-te. O menino que estava morto então se levantou, começou a falar. E o texto vai dizer que todos
Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Oh meu Deus, Jesus ele estava lá em Cafarnaum, liberou a palavra, o servo do centurião foi curado. Aqui em Naim, ele liberou a palavra e o defunto ressuscitou. O que eu quero te dizer é o seguinte: o Espírito Santo está liberando a palavra. E se você crê, o que estiver até morto, hoje pode ser ressuscitado. Ressuscitado do que? Aquele sentimento, aquele espírito que às vezes morreu. Você às vezes não está sentindo mais a presença de Deus. Hoje ele está falando: hoje eu quero ressuscitar. Hoje eu quero te trazer como valente novamente, para você sentir a minha presença, para você glorificar o meu nome. Aleluia. E o texto vai dizer que a fama de Jesus se espalhava por toda a Cafarnaum. Jesus então começou a se tornar uma celebridade, a ser considerado um grande profeta, um mestre dentre aquela população. Muitos o conheciam e muitos também queriam conhecer. Hoje eu louvo a Deus que nós estamos aqui, muitos já conhecem Jesus. Mas se você não valorizar, muitos aí fora também precisam, necessitam, carecem conhecer Jesus. E como eles vão conhecer? Através da minha vida, da sua vida, pregando a palavra e vivendo a palavra. Meu Deus! Então, vamos imaginar aqui. Eu quero conjecturar. Jesus ele estava na cidade de Naim. Acredito que o assunto do momento era: meu colega que estuda comigo, Jesus ressuscitou. Era o assunto do momento. No trabalho, na escola, na vizinhança, no bairro. Vamos imaginar, vamos entrar aqui para a história. Acredito que o assunto do momento era esse: Jesus ressuscitou um morto. Aí aonde entra Simão? Simão entra agora. O texto vai dizer no verso 36, nós não lemos, que Simão ele era fariseu. Ele então ele roga a Jesus para que Jesus comesse com ele na sua casa. Rogar é suplicar, pedir com insistência. Aí eu quero fazer uma pergunta: por que Jesus foi? Por que esse homem pediu isso para Jesus? Já que ele era fariseu. Fariseu era um dos 5 partidos políticos e religiosos da época. Esses partidos se opunham contra Jesus, não acreditavam em Jesus, confrontavam Jesus. Então, ou seja, se nós trazemos para o nosso dia, era considerado como se fosse adversário, inimigo de Jesus. Por que ele suplicou para que Jesus fosse na sua casa? Talvez, vamos conjecturar, foi para sondar Jesus. Talvez para fazer perguntas capciosas. Não quer pergunta capciosa, aquela pergunta onde você sabe a resposta. Talvez esse homem chamou Jesus para uma refeição na sua casa para surfar na onda. Porque até então eu falei que Jesus era a celebridade. Talvez era para parecer que estava ao lado de Jesus. E aqui é muito grave. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos algo muito similar. Como assim, Darlan? Ele não queria seguir Jesus, não queria ser discípulo de Jesus, não queria ouvir Jesus, não queria obedecer Jesus, mas ele queria aparecer do lado de Jesus. E hoje em dia é muito parecido. Nós vivemos em uma geração onde muitas pessoas vão para a igreja,
pelo ambiente, pela música agradável que toca, pelo ar-condicionado, pela palavra que eu vou vencer, que eu vou prosperar, que eu vou isso, que eu vou aquilo, que eu vou aquilo outro. Aquela palavra que amassageia o nosso ego. Mas eu só quero tirar uma foto, postar nas minhas redes sociais, dizendo que eu estou com Jesus. Mas e mudança? Não, não quero não. E renúncia? Não, não quero não. Obedecer a palavra? Isso aí muito menos. E aí eu te pergunto, você é uma dessas que está aqui nesse ambiente prazeroso, gostoso, esse ar-condicionado geladinho, mas só para postar, hoje domingo eu fui no culto. Ou você veio, entrou por essas portas, rasgou as suas vestes e falou: Senhor, eu preciso de mudança. Oh glória, eu preciso ser transformado. Eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de eu preciso parar de beber, parar de fumar. Eu preciso de mudança. Jesus então foi. O que muito me chama a atenção aqui, que independente do pensamento desse homem, Jesus foi. Sabe por que Jesus foi? Porque ele rogou. Sabe por que muitas das vezes Jesus não está entrando na minha casa e na tua casa? Porque a gente não está rogando. Só está falando: Jesus, passa lá. Igual que eu vou, passa na minha casa. Não. Passa, fica, entra, mora, pode fazer morada na minha casa. Aí você pede de manhã, passa de manhã, Jesus. Aí daqui a meia hora, Jesus, passa de novo. Daqui a meia hora, passa de novo. Fica suplicando a presença dele. Que em algum momento ele vai passar. Ele vai se lembrar: opa, tem que passar na casa do Darlan. Opa, tem que passar na casa do Darlan. Por quê? Porque ele pediu 8 horas da manhã, ele pediu 8h20, ele pediu 8h30, ele pediu 9 horas. Suplicando. Então suplica, meu irmão. Suplica. Você está olhando, está falando: Darlan, eu não estou vendo mudança. Sabe por quê? Você está pedindo uma vez. O Espírito Santo está falando: pede mais, pede mais, pede mais, pede mais, pede mais. Oh meu Deus, pede mais. Maravilhoso Deus. Então Jesus foi. Mesmo esse homem estando talvez mal intencionado, mas Jesus foi. Texto vai dizer que uma mulher da cidade, pecadora, ficou sabendo que Jesus estava naquela casa. E aquela mulher, ela levou um vaso de alabastro com unguento. Não era um vaso comum, era um vaso de alabastro com unguento. Esse vaso de alabastro com unguento varia muito. Marcos capítulo 14, verso 5, vai relatar uma história muito similar a essa. Jesus estava numa casa e veio uma mulher e derramou o vaso de alabastro com unguento na cabeça de Jesus. Judas, o tesoureiro, ao ver aquela situação, ele começou a indagar: olha que desperdício, derramar esse perfume caro, que vale mais de 300 dinheiro. Dinheiro era a mesma coisa que denário. Então ele está falando: olha que desperdício, 300 dias de trabalho jogando fora. Poderia vender e dar aos, querendo se meter na oferta do outro. Tem pessoa que é assim, não oferta, não dizima, não faz nada para Jesus. Aí quando alguém faz, quer se aparecer, não sei o que, é para fulano ver, é para... Não se meta no trabalho dos outros, não se meta
presa na oferta dos outros, está incomodado, comece a ofertar você também. E Jesus ele quer ver você ofertando também. Nós somos uma equipe. Se um já está fazendo, se levanta para fazer também, o outro se levanta para fazer também. Nós somos um exército, nós somos um corpo, cada um fazendo um pouquinho. Então aquele perfume era muito caro. Se você fizer uma conta aqui bem brevemente, 300 dinheiro, você pegar 300 dias de trabalho, dá 10 meses de trabalho. Salário mínimo 1.621. Então aquele perfume era aproximadamente R$16.210. 10 meses de trabalho. Aquela mulher, ela levou para a casa de Simão aquele perfume caro. Ou seja, ela trouxe aquele perfume de casa. O que você trouxe da sua casa? Sabe por quê, meus irmãos? Isso aqui eu falo até para mim. Às vezes a gente não se prepara para esse ambiente. Não escuta um louvor no YouTube, não vem para a escola dominical, não sobe um monte, não pega a Bíblia e quer que os... Impossível. Agora o outro do lado, que buscou, que se deu, ele veio para a escola dominical, orou, santificou, leu a Bíblia, aí você vai olhar para o lado e vai falar, olha, o céu está aberto para ele, mas para você, que você não buscou, não trouxe nada de casa, talvez o céu vai estar fechado para você. Então a partir de hoje, traga a sua oferta, o seu melhor, de casa. E aquela mulher, o texto vai dizer que ela então entra na casa. Como aquela mulher entrou naquela casa? A cultura oriental da época era o seguinte, presta atenção. As refeições com convidados importantes eram em áreas semiabertas. Como se fosse tipo um terraço. Quem passava, olhava. E a porta da casa ficava aberta. Então quem quisesse, entrava. Mas para participar da refeição, não. Você poderia entrar, ficar encostado na parede, ver quem está sentado na mesa, os doutores da lei, os mestres, os profetas, enviados talvez ali do rei, mas você não poderia se aproximar da mesa. E aqui é muito interessante que a religiosidade e o inimigo da nossa alma faz essa barreira. Como assim, Darlan? Não entendi. Olha, você não pode se aproximar da mesa, porque você é pecador. Você pode até vir para o culto, mas você tem que ficar encostado na parede. Não levanta a mão não, porque você está em pecado. Mas você não pode adorar não, você não pode levantar a mão, você não pode se aproximar da mesa não. Por quê? Porque você está em pecado. O diabo sempre fala isso conosco. Mas eu quero te dizer que nós temos um acesso direto ao Pai. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Oh, glória! Mas aquela mulher, como diz o meu pastor, ela quebrou o protocolo. Ela então entrou na casa, viu Jesus e se aproximou de Jesus. E o texto vai dizer que ela veio chorando, rogando os pés
de Jesus, enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, beijava os pés de Jesus, e agora o ápice. Ela pegou aquele vaso de alabastro que ficava assim pendurado na maioria das mulheres, com uma cordinha. Ela parte aquele vaso de alabastro e ela, oh meu Deus, unge os pés de Jesus com aquele perfume caro. Ela tinha recebido algo de Jesus? Não, mas ela reconhecia que naquele momento havia um homem que poderia perdoar os pecados dela. Então ela trouxe aquele perfume de casa. Ela falou: eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou adorar a toda. Oh meu Deus, eu vou adorar a Ele, porque eu sei que Ele pode me perdoar, me purificar. Simão, quando viu, ele ficou indignado. Aí ele falou consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual a mulher que lhe toca, porque é pecadora. Muitos historiadores vão dizer que provavelmente essa mulher fosse uma prostituta daquela cidade. Não vamos afirmar, mas faz sentido. Por quê? Primeiro, ela era conhecida da cidade. Segundo, o texto vai dizer que ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. A tradição judaica vai dizer que era extremamente proibido as mulheres andar com os cabelos soltos. Mas só que é lindo que aquela mulher, ela não se importou com a tradição judaica. O que vão pensar de mim? Nesse momento eu solto os meus cabelos. Oh glória! Vão falar mal de mim, vão apontar o dedo contra mim, mas eu vou soltar os meus cabelos. Não fique preso a dogmas, a sistemas religiosos. Você aproveitou a oportunidade, se rasgue na presença de Deus. Aproveite o momento, porque talvez pode ser um momento único. Com outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, se ele soubesse quem é que toca, não aceitaria que a tocasse. Sabe por que Simão ele tinha esse pensamento? Porque os fariseus, eles se sentiam separados. Por quê? Porque eles acreditavam que eles cumpriam adorar os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Então, ou seja, esses homens, essa classe, eles não se aproximavam desse tipo de pessoas. Vamos abrir um parênteses aqui, me desculpe pela franqueza, mas se nós não vigiarmos, nós também somos assim. E prostituta? Não dá por cima não. E beberrão? Eu quero distância. E tá fumando? E quero longe. Muitas das vezes somos como Simão. A gente pensa que nós somos separados. Ah, meu irmão. Talvez você fizer uma análise da tua vida, talvez você fazer coisas piores do que aquele que está cometendo aquele pecado. Então nós temos que mudar a nossa perspectiva. Cadê a perspectiva de amor? Oh glória! Cadê a perspectiva da graça? Cadê a perspectiva do perdão? Eu não estou falando para você andar junto com esse tipo de pessoas. Não. Mas se Deus colocou no teu caminho, é para você liberar uma palavra, talvez é para você orar, é para você dar um conselho, é para você direcionar. E talvez através
prostituição, liberta da bebida, liberta da cachaça, liberta do cigarro. Por quê? Porque você é crente, você se aproximou. Não se esqueça, nós somos sal da terra e luz do mundo. Aleluia! Ah, meu Deus. Aí quando as palavras estavam dizendo, se ele soubesse, não permitiria que ela tocasse. Ei, Simão, estou imaginando Jesus respondendo para ele assim: ei, Simão, eu sei quem me tocou. Ah, meu Deus. Eu sei quem está chorando nos meus pés. Eu conheço as suas dores. Eu conheço as suas virtudes. Eu conheço os seus traumas. Eu conheço os seus medos. Eu conheço os seus sofrimentos. Eu conheço os preconceitos. Eu conheço a história dessa mulher, Simão. Você só conhece ela por fora. Eu conheço ela por fora e por dentro. Oh, glória! Deus sabe quando você chora lá no teu quarto. Deus sabe dos seus medos. Deus sabe dos seus traumas desde a infância. Deus sabe tudo que você passou. Mas o que você tem que fazer é o quê? É rasgar, se prostrar aos pés do Senhor, que Ele vai trazer um bálsamo e vai vir com a cura, oh glória, com a libertação. Sabe por quê? O diabo muitas das vezes ele nos aprisiona com histórias do passado, com sofrimentos do passado, e muitas das vezes a gente fica assim, ó, olha, sofrendo. Mas hoje o Senhor está me trazendo aqui como profeta para quê? Para te libertar. Para te libertar. Você vai ter cicatriz. Você vai testemunhar o que aconteceu com você. Mas você não vai sentir dores. Glória. Espírito Santo. Jesus então sabia das indagações desse homem. Do pensamento dele, ele nem falou, ele só indagou, só pensou. Aí Jesus fala assim: Simão, posso te contar algo? Aí ele diz: dize, mestre. Percebeu a diferença? Mudou, né? Aí ele diz, mestre. Aí Jesus começa a contar essa parábola. Havia um credor. E esse credor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros, 50 denários. O outro devia 500. Não tendo como pagar, foram perdoados da dívida. Se nós formos multiplicar aqui, como eu disse, um denário é um dia de trabalho. Então um devia R$2.702 e o outro devia R$27.020. Muito dinheiro, né? Acho que eu devia 1 milhão para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto você devia? Se lembre da sua dívida. Foi perdoada? Foi. Mas nós temos que ter a gratidão. Coração grato. Não se esqueça de onde o Senhor te tirou. Eu estava aqui chorando, talvez você estava pensando, não está com problema. Graças a Deus eu não estou. Mas o Senhor, o Espírito Santo estava me lembrando aqui, Darlan, você operou com 2 aninhos de idade. Eu te livrei. Oh meu Deus, eu te dei a vida com 4 aninhos de idade. A sua mãe se foi, mas eu te dei uma madrasta. Eu cuidei de você em todos os momentos. Então nesse momento eu choro. Eu me quebrando na presença de Deus. Por quê? Porque eu me lembro da onde Ele me tirou. Ai meu Deus. Aí Jesus pergunta: quem o amarás mais? Simão, muito inteligente, disse: quem o devia mais? Claro, tá lógico. Aí olha o que Jesus responde: julgaste bem. Com outras palavras, Jesus estava dizendo assim para ele: fazer agora, reclamar agora de quem fez,
É mole. Mas por que você não fez quando eu cheguei na tua casa? Aí agora você está reclamando do que ela fez. Julgar você sabe, por isso que ele disse: julgaste bem, porque julgar os outros você julga, criticar os outros você critica, apontar o dedo para os outros você aponta, mas fazer que é bom você não faz. Aí Jesus fala assim: vê esta mulher. Aí aqui Jesus ele começa a comparar. Olha só, pega aqui. Simão, eu entrei na tua casa, você não me deste água para lavar os meus pés. Jesus nem cobrou um servo, porque naquela época ou mandava um servo lavar os pés do visitante, ou então entregava água para o visitante. Então Jesus está dizendo: olha, você foi tão incompetente que nem a água para lavar o meu pé você me deu. Ai, meu Deus. Mas essa mulher, meu Deus, regou os meus pés com lágrimas. Ela não lavou meus pés com água, não, com lágrimas. Oh, glória! O que você, o que eu, o que nós não fizermos, isso aí é forte, tá? Outros vão fazer 10, 100 vezes mais. Depois não critica não, tá? Depois não fala: tá querendo se aparecer, tá querendo não sei o quê. Você não fez. E essa mulher enxugou os meus cabelos. E tem mais. Você, quando eu cheguei, não me deu um beijo, ósculo santo. Se eu vou na casa do visitante, chegava e me dava um beijo. Mas essa mulher que você está criticando, ela beijou os meus pés empoeirados, talvez até com chulé, cheio de barro, mas ela beijou. Oh, glória! Você, Simão, não me ungiste com óleo, mas essa mulher me ungiu com unguento. Tá bom para tu, Simão? A tradição judaica, vou falar bem brevemente, eles tinham o costume de honrar com a hospitalidade. Eles seguiam o exemplo de Abraão. Se você ler lá em Gênesis capítulo 18, o texto vai dizer que 3 homens eram 3 anjos enviados por Deus para confirmar a promessa a Abraão. O texto vai dizer que quando ele avista os 3 homens de longe, ele então grita para a mulher: mulher, prepara uma comida aí bem saborosa. Oh, meu Deus! E o texto vai dizer que quando aqueles homens chegam, Abraão então lava os pés dos 3, pediu para que ele descansasse na sombra, preparou uma comida e deu a comida, pão e carne, para eles. O texto vai dizer que aqueles 3 homens confirmaram a promessa para Abraão, e você sabe a história. A Bíblia vai dizer que nós temos que tratar os visitantes, porque pode ser até anjos enviados pelo Senhor. Então, Jesus ele finaliza: por isso te digo, seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito me amou. E quem pouco perdoado foi, pouco me ama. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você: você foi pouco ou muito perdoado? Faz uma análise. Talvez você está falando assim: tá lá, eu nasci em berço evangélico,
Parabéns para você. Não, tenho 30 anos e nasci no berço evangélico. Deus está me falando aqui, olha, nesses 30 anos, Ele foi te livrando, oh glória. O diabo queria te tirar do caminho do Senhor, mas Ele foi lá e te deu o escape, Ele foi lá e te deu o livramento. Talvez você nem viu, nem sentiu, mas foi livramento do Senhor na tua vida. Foi livramento, foi livramento, foi livramento. Quem foi pouco perdoado? É uma coisa que eu estava ali sentado, o Espírito Santo falou assim comigo, Darlan. Lembra da época da faculdade? Às vezes a gente estudava mais ou menos a prova. E aí quando você fazia a prova, pegava a prova, aí você olhava assim, pô, tirei 5. Aí, em vez de a gente se basear pelo que tirou 9, 8, 10, a gente chega assim, pronto, você tirou quanto? Ah, eu tirei 4. Já percebeu que você fica todo orgulhoso? Ah, fulano foi pior do que eu. Não é assim. Você fica todo orgulhoso. Ah, não fui tão mal assim, né? Outro foi pior. E nos pecados, às vezes, também é assim. Às vezes você olha o outro na sarjeta, aí você fala assim, ah, quando eu estava no mundão, eu não fui assim desse jeito, não. Eu fui melhorzinho. Ah, não, aí você olha para o outro assim, ah, não, esse está pior do que eu, não. Aí você olha a vida do irmão, não. Você já está errando porque você já está julgando. Aleluia. Meu Deus. Carta escrita por Paulo, Romanos 3, 23, ele diz: todos pecaram e destituídos, oh glória. Sabe o que é destituído? Separados da glória de Deus. Então não tem mais santo e menos santo, menos pecado e mais pecado. Todos nós pecamos, mas precisamos de quê? É da graça redentora de Jesus Cristo. O cachaceiro precisa, o macumbeiro precisa, o fofoqueiro precisa. Todos nós precisamos de Jesus, de Jesus, de Jesus na nossa vida. Oh meu Deus! Salmo de número 51, verso 5 vai dizer: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Desde a queda de Adão, meu irmão, ali veio o pecado, entrou na raça humana. Uns às vezes faz mais, outros menos, mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão, é pecado. O grande erro de grandes homens de Deus, pega isso aqui, é achar que não precisa da graça. Que muitas das vezes, quanto mais tempo a gente fica na casa de Deus, se nós não vigiarmos, a gente pode se tornar um Simão. Não, eu não preciso da misericórdia de Deus, não. Eu falo em línguas, sou obreiro, sou isso, sou aquilo, toco um instrumento, sou líder de algum departamento. Não, eu não. Fulano precisa. Provérbio 16, verso 18. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Quanto mais tempo de crente você for, aí mais você precisa de Cristo. Sabe por quê? Mais a capetada vai se levantar para te derrubar. Mas eu vim como profeta para falar para a tua vida: 1000 cairão ao teu lado. Oh glória, pega isso aqui, levanta a mão. E 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Oh glória. Então tenha esse mesmo. Quanto mais tempo eu estou na casa de Deus, mais eu preciso da graça dele, mais eu preciso da misericórdia dele. Como eu lembro, o apóstolo Paulo vai dizer: me
Agora o pecador, ele reconhece que precisa de Cristo. Davi, quando ele peca, lá em Salmo de número 51, versículo 5, ele vai dizer assim, você sabe: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Ele estava dizendo quando a palavra assim, ó, eu posso ser rei, eu posso ter coroa, eu posso ter trono, eu posso ter dinheiro, ouro, especiarias, fama, mulheres, soldados, mas tudo isso, oh meu Deus, não se troca com a tua presença. Então não retire de mim, não retire de mim. Eu pequei, vem a consequência do meu pecado, mas fica comigo, Espírito Santo, fica comigo, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Então faz essa oração agora, vai, fala com ele: Espírito Santo, fica comigo. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como foi o teu mês, eu não sei como foi o teu dia. Talvez o diabo está aí te afrontando aí sentado, mas eu vim para te dizer: fala com o Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Vai, fala com ele agora. Eu preciso de ti. Aí os que estavam à mesa falaram assim: quem é esse que até perdoa pecados? Aí o que eu gosto de Jesus é que Jesus, quando ele ouve falando dos seus, eu vou melhorar para você dar um glória. O que eu gosto de Jesus, quando ele ouve falando de você, ele responde: ah, oh glória. Quando ele ouviu falando da mulher, ele respondeu na hora: vocês estão falando que eu perdoo o pecado dela? Aí ele respondeu: vai, mulher, a tua fé, oh glória, te salvou. Não precisa você debater com ninguém, não precisa você responder com ninguém. O teu advogado, oh glória, ele está olhando, te criticando, oh meu Deus, falando mal de você, e ele está se levantando em teu favor. Para quê? Para responder. Você crê nisso? Ele se levantou e falou: você está falando que eu perdoei ela? Eu vou mais além, eu vou salvar ela. Estão falando que você não vai conseguir? Jesus já se levantou e está falando: eu vou responder. Estão falando que eu não vou libertar? Eu estou levantando para responder. Eu sinto ele aqui. Não precisa responder não. Estão dizendo que você não vai ser ninguém, como falaram para mim, da minha família. Ele se levantou, oh glória. Eu não disse uma palavra, e eu estou aqui para quê? Para a glória de Deus. Então ele existe. Ele está se levantando para responder os faladores, Uma coisa que muito me chama a atenção: aquela mulher, ela foi atrás de perdão, mas como ela foi além, ela saiu com a salvação. Eu vou repetir isso aqui. Aquela mulher, ela foi atrás de perdão, mas ela saiu com a salvação. Eu quero profetizar na tua vida. Você crê que o que você veio buscar, ele vai te surpreender. Talvez você está pensando uma coisa, ele vai te dar outra. Aleluia! Mas por quê? Porque você abriu o seu coração, não se importou com os faladores,
não se importou com os fofoqueiros. Então ele se levanta e te surpreende. Então essa noite nós falamos que o homem que ele se considerava que não tinha pecados, um homem soberbo, um homem prepotente, arrogante, que não honrou Jesus, que não se quebrantou na presença de Jesus, mas em contrapartida entrou uma mulher em cena, uma mulher sem nome, uma mulher talvez sem família, uma mulher, como eu disse lá no início da ministração, talvez até prostituta, uma mulher que provavelmente, se fosse prostituta, sofria preconceito da sociedade, desonrada perante todos, mas ela adorou o Todo-Poderoso. Então nessa noite é uma noite de ceia. Mais um mês nós estamos aqui. Então é uma noite de nós lembrarmos do sacrifício que foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, Ele está falando conosco. Se lembra de onde eu te tirei. Não com saudade, mas com gratidão. Então, no momento da ceia, agradeça ao Senhor. Eu sei que talvez muitos já fazem isso, mas faz hoje de novo. Agradeça, fala: Senhor, muito obrigado, que eu estou na sua presença, porque o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, que nós estamos a caminho da Canaã celestial. Então nós recebemos essa palavra que o Espírito Santo colocou e compartilhou com a igreja. Então, quando vier, talvez, o pensamento contrário de Simão, repreenda. Que sejamos sempre com a atitude desta mulher, a mulher pecadora. Amém, igreja? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. As palmas de louvo engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor assim.